noite, graça e paz a todos. Estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao Senhor e convidamos você e toda a sua família a participar junto conosco, amém? Convido vocês também a fazerem a leitura de uma porção da Palavra de Deus que se encontra no Salmo 138. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração, diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas. Celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida. Da ira dos meus inimigos, estendes a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para contigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Curve as suas cabeças. Senhor Jesus, estamos muito felizes, Senhor Jesus, por estarmos aqui para cultuar ao Senhor. Paizinho querido, que nada que ocorrer aqui neste lugar, nesse momento, ó Pai, seja para engrandecer o homem. Mas o intuito é que o seu nome em todo tempo seja exaltado, Senhor. Senhor Jesus, nesse momento, ó Pai, nós sabemos que pessoas estarão sendo alcançadas, estão sendo alcançadas, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, que nenhuma dor, nenhuma preocupação, nenhuma perturbação, ó Pai, venha, ó Pai, sobre a mente dessas pessoas, ó Pai. Que todo o plano do adversário, ó Pai, possa cair por terra agora, ó Pai. Que o Senhor possa se alegrar, ó Pai, com os hinos entoados a Ti. Que possa subir, Senhor amado, até o Seu trono, ó Pai, como aroma suave, ó Pai. Que o Senhor possa encontrar em nós verdadeiros adoradores, ó Pai. Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui mais uma vez, ó Pai, engrandecendo o teu santo nome e dizendo, Senhor Jesus, que não há outro Deus como o Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu convido você que está nos assistindo nesse momento a louvar juntamente comigo essas canções que engrandecem o nosso Deus, aquele que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. E essa música que nós vamos cantar agora fala sobre fé. Que nós possamos ter fé no nosso Deus, naquele Deus que é fiel à sua palavra, que é bondoso, que tem cuidado de nós, que tem suprido as nossas necessidades diante de um tempo tão difícil. Então que você possa entoar essas canções com seu coração grato ao Senhor, por tudo aquilo que Ele tem feito por você, por nós. Amém? Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e me levam pra
Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Somos gratos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu sacrifício, Deus, por ter entregado o teu filho por amor a nós, por amor àqueles que não mereciam, Senhor. Muito obrigada, Deus. Abriu mão da sua glória e semelhante a homem se esvaziou, servo todo.
se humilhou e como um filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e assim mesmo se humilhou e como um filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome
vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome. Vou louvando teu nome. Vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia, glória a Deus. Nesse momento nós vamos ouvir um pouquinho mais sobre o Senhor e da palavra de Deus. Então fique aí ligadinho, porque o Senhor tem muito mais para falar com você e ao seu coração. Amém? Graça e paz, meus irmãos, graça e paz a você que nos assiste. Boa noite a todos. Estão todos felizes? Está todo mundo em paz com o Senhor?
eu quero deixar uma palavra para o seu coração nessa noite. E eu quero que você abra a sua Bíblia, se você dispõe de uma, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Vamos ler do versículo 13 ao versículo 35. Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao versículo 35. Diz assim a palavra do nosso Deus: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, é já este o 3º dia que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Versículo 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, estamos na Tua presença nessa noite, Deus, primeiro para glorificar o Teu nome, Senhor. Para dizer que o Senhor é Deus, para dizer que o Senhor é santo, para dizer, Deus eterno, que nós dependemos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, usa a minha vida, Senhor Deus, conforme conforme a Tua vontade, Senhor Deus, e conforme, Deus eterno, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus eterno, que o Senhor possa, Deus eterno, falar ao nosso coração e falar também ao coração daqueles que nos ouvem nessa noite. Muito obrigado por tudo, Deus, assim seja no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, antes ainda de entrar no texto, eu quero fazer a nossa confissão, quero fazer a nossa contrição e quero que você faça ela comigo. Faça a contrição comigo. Essa contrição diz respeito ao confessar dos nossos pecados. Nós precisamos confessar
que nós pecamos, confessar que nós estamos bem com Deus, mas para isso nós precisamos orar ao Senhor e pedir perdão. Muitas vezes nós fazemos coisas e falamos também coisas que desagradam ao Senhor. E por isso nós vamos fazendo essa contrição, vamos orar nessa noite, no nome de Jesus. Vou dar alguns segundos e você vai fazer sua oração ao Senhor e vai se colocar diante do Deus Todo-Poderoso e pedir perdão por tudo que você fez que desagradou ao Senhor, para que nós possamos ouvir a palavra e ser tocado por ela e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor Deus, nos colocar na Tua presença, Senhor, para Te pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Te pedir perdão pelas nossas fraquezas, Senhor Deus, pela nossa falta de sabedoria, Jesus eterno. Que o Senhor possa, Senhor Deus, nos perdoar como Pai, Deus, como a filhos que dependem do Senhor. Ser conosco, Deus eterno, porque nós precisamos, Senhor Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos felizes nessa noite, mais uma vez, cultuando ao Senhor nosso Deus. E eu tenho uma palavra do trono de Deus para o seu coração. O título dessa palavra, o tema dessa palavra é a notícia mais importante da nossa vida. Como pano de fundo desse texto, o texto lido de Lucas 24, perdão, Jesus tinha chamado um grupo de pessoas para o seguirem. Essas pessoas se tornaram meio que íntimas dele. Elas criam fielmente naquilo que ele ensinava. Elas presenciaram muitos sinais e maravilhas daquele Jesus. Eles presenciaram que o Senhor curou leprosos. Eles presenciaram que o Senhor falava com o vento e falava com as ondas e elas obedeciam o Senhor. Eles presenciavam que Jesus, por sua palavra, fazia submeter os demônios a ele, o Senhor. Eles viram o Senhor curar cegos de nascença e tantas coisas mais. Então eles viram o Filho de Deus, aquele homem que tinha um pouco mais de 30 anos. Eles não tinham dúvida, porque tudo que Jesus fazia era algo diferente. Dele exalava poder, dele exalava amor. Então eles ficaram felizes e abriam a boca para confessar que Jesus era o Senhor. Certa vez Jesus perguntou aos discípulos: que dizem o povo quem eu sou? E aí falaram, uns dizem que Elias, e foram falando. Mas quando Pedro foi indagado, ele falou firmemente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Então ele sabia quem era Jesus. Muitos não tinham dúvida da certeza que eles já tinham no coração. Mas essa confissão, meus irmãos, que Pedro fez, ela se tornou a nossa confissão. Muitos de nós já confessamos o nome do Senhor. E eles ficaram, esses discípulos de Jesus, ficaram como cheios de esperança de que realmente o reino de Deus, prometido lá pelos profetas, havia chegado. Eles ficaram também entendendo que o reino desse Deus tão esperado, ele se visualizava em Jesus Cristo. Mas não todos. Alguns tinham essa certeza. Porém, meus queridos, a expectativa era que todo mundo daquela época pudesse converter a esse reino que havia chegado. Pois bem, meus irmãos, o contrário, mas do que se desejava o povo naquela época, meus queridos, que era que o reino havia chegado da forma que eles queriam, o contrário do reino, o que chegou para eles foi uma cruz.
O que chegou àquele povo havia sido uma cruz, e quando se falava em cruz, falava de humilhação, falava de decepção, falava de tristeza. E eles não estavam esperando uma cruz. Aquela multidão que clamava ao Senhor e que muitas vezes nós vemos a multidão seguindo Jesus, a multidão subitamente ela muda de lado. Não sei se você prestou atenção no texto, mas uma hora eles estavam gritando, bem-vindo que vem em nome do Senhor, mas outra hora estava desejando até a morte do Senhor Jesus Cristo. E aqueles, meus queridos, que desejavam a morte do Senhor, talvez eles tivessem em si os seus planos frustrados. Sabe quando às vezes você quer uma coisa firmemente e você não pensa em outra coisa senão naquilo? E quando vem o contrário, você se sente frustrado. Você sente que aquilo que você tanto queria e talvez alguém lhe prometeu, não veio. Era assim que eles estavam pensando. Era assim que eles estavam vendo a situação. E eu tenho conversado com algumas pessoas, meus irmãos, que dizem mais ou menos assim: eu tive uma decepção na igreja e por isso abandonei a igreja. Quantas vezes nós não ouvimos falar disso? Eu pensava que era de outra forma, mas quando eu entrei na igreja, eu comecei a ver que não era nada daquilo que eu queria. Fiquei decepcionado com o pastor ou com o irmão fulano de tal, e por isso não quero mais saber de Jesus. Talvez essa pessoa, meus irmãos, tenham posto em Deus ou em seus planos situações que nem a igreja, nem muito menos Jesus Cristo ofereceu. Talvez eles tenham nas suas expectativas coisas que você não encontra na palavra de Deus. Daí vem a frustração. Daí vem o saber que aquilo que eu queria não veio. E o que é que deseja o coração do homem? O coração do homem deseja um Deus que lhe seja mordomo, que faça aquilo que ele quer, aquilo que o coração dele deseja. Muitos não foram ensinados do senhorio do Senhor e que ele é servo. E daí vem a frustração. Ele não entende que a notícia é que Jesus é o Senhor. E a notícia não é diferente dessa. E aí se fica decepcionado, fica se pensando em outras coisas, né? E então o povo deve ter ficado num desânimo terrível. E aí quando uma hora eles estão a favor de Jesus Cristo, outra hora estão contra, e aí um brado maligno deve ter tomado conta dos seus corações. Como que uma hora eles amam o Senhor Jesus, falam com Ele, agradecem a Ele, e outra hora não quer mais saber dEle? E muitas pessoas estão pensando assim. Você conversa com algumas pessoas, você vai ver que parece que ela tem até raiva do nome do Senhor. Sabe por quê? Porque uma hora, em algum momento, ele fala, foi frustrada. Os planos dela, os desejos do coração dela foi frustrado. E agora, ela não quer mais saber daquele Jesus. Não quer mais saber da igreja. Tem raiva de se falar do nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, a sexta-feira havia passado. Chegou o sábado, nada aconteceu. Mas agora é domingo. E essas pessoas estão deixando Jerusalém. Esses 2 discípulos estão deixando Jerusalém. E deixando lá em Jerusalém uma cruz. Deixando lá em Jerusalém seus sonhos, suas expectativas, suas esperanças. Estavam voltando para a sua aldeia. A aldeia de Emaús. Para retornar a fazer o quê? A sua rotina anterior. Aquela rotina que eles tinham antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Voltaram tudo ao normal. Você pode conversar com pessoas que já tiveram na presença de Deus um dia, que a rotina dela hoje é a rotina normal do que ela fazia antes. A expectativa é: não tenho nada com Deus. Não quero mais saber de Deus. Vou voltar a fazer o que eu fazia antes. E o texto disse que eram 2 homens, eram 2 discípulos do Senhor. E eles vão conversando, e de repente uma terceira pessoa aparece, e ela aparece como do nada. Eles vão conversando, e o terceiro faz uma pergunta para eles. Do que vocês estão falando? O que é que vocês estão conversando?
eles olham para aquele viajante e meio que chateado e desaprovando a pergunta. Talvez eles olhassem para aquele viajante e dissessem assim: que pergunta mais sem fundamento, mais sem lógica. E eles dizem no versículo 18: porventura és tu o único que, estando em Jerusalém, não sabes das notícias desses últimos dias? Ao que imediatamente aquele viajante, que era Jesus, ele pergunta: quais? Quais notícias? Quando eles chegam no versículo 19, aqueles homens dizem: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e todo o povo? Então esse viajou, estranho a eles, não é? Ele chega a falar no versículo 25: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Jesus falou isso porque os profetas e a palavra de Deus lá no Antigo Testamento, se você ler de Gênesis até Malaquias, você vai ver que o Senhor fala a mesma coisa. O Senhor vem falando a mesma coisa. Os profetas falaram: Jesus seria um servo sofredor. O Messias ia passar por uma cruz. O reino de Deus ia chegar, mas muitos eles seriam chamados, mas poucos seriam escolhidos. Então, o Senhor Jesus, imediatamente o Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o que ele estava prometendo? Estava prometendo um reino de flores, como um jardim? Estava dizendo que a gente não ia ter mais nenhum problema? Então é isso que Jesus está dizendo. Ó loucos e tardos de coração, para crer em tudo que eu já falei lá no Antigo Testamento. Vocês não prestaram atenção, vocês não leram, e muitas vezes esses são nossos erros, meus irmãos. A palavra de Deus diz que nós erramos porque nós não conhecemos a palavra de Deus. E aí nossas expectativas são lá em cima. E muitas vezes o Senhor frustra as nossas expectativas porque os pensamentos deles não são os nossos. E então, de repente, aqueles dois viajantes chegam em Emaús. Os dois viajantes de Jesus chegam em Emaús. E esse viajou, ou viajante, como você queira, ele faz menção de passar adiante. Mas o texto vai dizer que, sem entender, aqueles dois homens disseram ao Senhor: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Fazendo um parênteses rapidamente, meus irmãos, Deus nos faz ir ao encontro dele. Ele nos move a esse encontro, ele ajusta a nossa agenda à agenda deles. Ele sobrepõe, inclusive, a nossa agenda com a agenda deles, para que as coisas aconteçam na nossa vida. Então, quando aqueles homens disseram assim para o viajante: fica conosco, era movido pelo Senhor. Era o Senhor dizendo assim: eu vou ficar entre vocês, porque vocês precisam ser abertos os seus olhos. Preciso que vocês me vejam, preciso que vocês saibam que eu não morri, que foi lá a notícia de vocês lá da sexta-feira, não. Pois bem, então Jesus entra para ficar com eles, e o texto diz que quando eles estavam à mesa, Jesus pega o pão e ele faz exatamente como ele fez centenas de vezes. Ele dá graças e os olhos daqueles homens são abertos. Olha, meus irmãos, a palavra de Deus é um livro aberto. É uma revelação que é a todos daqueles que o buscam. E aqui o texto vai dizer que Jesus repete o ato para que aqueles homens entendam quem era Jesus. Ele abençoa aqueles elementos, dá graças ao Pai, e imediatamente os olhos daqueles homens são abertos. Agora, preste atenção a uma coisa. O que estava acontecendo com aqueles dois homens na medida que eles caminhavam por aquele caminho? Você já parou para pensar? O que estava acontecendo com eles? Depois de deixarem para trás Jerusalém, com as suas expectativas frustradas, o que estava acontecendo com aqueles homens?
Se você fizer uma leitura rápida, você vai ver que aqueles homens estavam decepcionados com o Senhor, decepcionados com a palavra de Deus, decepcionados com o reino de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes nós queremos uma coisa de Deus, quando na verdade o Senhor tem outra coisa para nós. Nós queremos que o Senhor abra as portas para que o desejo do nosso coração seja satisfeito. E o Senhor não é mordomo nosso. Nós é que somos servos do Senhor. Nós é que somos mordomos do Senhor. E aí, quando as nossas expectativas não são autorizadas por Deus, o que é que acontece conosco? A gente revela em nós o que realmente nós somos. O que realmente nós queremos. Nós não queremos ficar com o Senhor, estar com o Senhor. Nós queremos é que o Senhor satisfaça os desejos do nosso coração. Quando Ele não satisfaz, Ele não serve para mim. Ele não vai mais servir para mim. E aí, a primeira coisa que nós fazemos é abandonar o Senhor. É abandonar a igreja, é abandonar os irmãos. Não tem mais desejo no coração. Pois bem, meus queridos, eles sentiam, aqueles homens agora estavam profundamente decepcionados. Parece que os seus anseios tinham pregado uma peça neles. Eles podiam até ter muitos sonhos, mas de repente, os sonhos viraram pesadelo. Ouçam aqui. A palavra de Deus, meus queridos, se você for ler a palavra de Deus, você vai ver que o Senhor nunca menciona que Deus vai realizar o nosso sonho, os nossos desejos. Quando nós nos submetemos aos nossos próprios sonhos, geralmente vem em nós a certeza de que esse Deus não é conosco. Já parou para pensar nisso? Quando as coisas acontecem, Deus é conosco. Mas quando as coisas não acontecem, nós temos já a certeza de que nós fomos reprovados pelo Senhor naquilo que eu queria. E aí o Senhor diz assim: pedi e pedi mal, porque vocês pedem errado. Pedem errado porque vocês querem gozar com seus próprios prazeres. E então, o trono que aqueles homens esperavam, no lugar dele veio o quê? Veio uma cruz. E isso acontece, meus queridos, quando a esperança ela vira desesperança. E a Bíblia fala que a esperança tardia, ela nos maltrata. Aquela esperança que envelheceu, ela nos maltrata. Porque quando nós achamos que tem que ser dessa forma, nós só aceitamos se for daquela forma. Pois bem, o texto revela que aqueles homens, eles estão conversando e explicando ao Senhor Jesus por que eles estavam decepcionados. E se você ler o texto rapidamente, você vai ver que aqueles homens, tudo que eles falam está no passado. Eles não falam nada no presente, não falam nada no futuro, é só passado. Foi assim, eu pensava que era assim, ele veio assim, ele era assim, ele ia ser redentor de Israel, é só passado. Então, para eles, meus queridos, não existe mais redentor, não existe mais redenção, não existe mais salvador, nem salvação. Para eles está tudo perdido. Está tudo perdido agora. E então tudo é desilusão. E eles disseram: ora, nós esperávamos que fosse ele que havia redimido Israel. Agora não temos mais nem esperança. Há muita gente vivendo nessa situação. Há muita gente, meus queridos, que depositou alguma coisa, ou tudo em alguma coisa, e perderam tudo. Perderam até suas esperanças. Do ponto de vista moral, há um descrédito terrível quanto ao caráter das pessoas. Na semana retrasada, nós compramos um pacote de milho. Aquele pacote que vem 3 milhos embaixo e 2 milhos em cima. Nós compramos um pacote de milho e eu falei para o meu filho assim: vamos cozinhar esse milho. E quando nós abrimos, pasmem, tinha um milho escondido lá no meio, um milho podre.
Nós olhamos assim, olhamos assim, olhamos um para o outro e como pode? O caráter da pessoa está sobre... Eles não conseguem mais entender que nós precisamos manter esse caráter diante de Deus, diante dos homens. E aí eu olhei, dos 5 milhos, colocaram um milho escondido podre. Não existe isso, não pode existir. Quantas vezes nós vimos na televisão as pessoas comentando assim, fulano de tal achou uma carteira com dinheiro e aí devolveu o dinheiro. E eles fazem uma ênfase nisso, quando na verdade não devia ter ênfase nenhuma, devia ser essa a obrigação do caráter de cada um. Achou que não é seu, devolve. Não precisava colocar na televisão, isso devia ser uma coisa normal. Do ponto de vista econômico, meus queridos, está tão difícil se viver. Nós olhamos para trás, parece que nossos antepassados, nossos pais, viveram melhores que nós. Nós somos mais tranquilos. Parece que nós olhamos para os nossos filhos e pensamos que nós vamos viver melhor que nossos filhos. E ainda temos pavor do que vai acontecer com nossos filhos lá na frente. Do ponto de vista familiar, é a mesma coisa. Vimos o crescimento terrível do divórcio, do desentendimento, da falta de perdão, da falta de capacidade de se ouvir. E aí então a vida se emburaca num pessimismo enorme, por falta de perspectiva, por falta de olhar para o Senhor, por falta de se entregar ao Senhor. Então por isso as pessoas estão ficando cínicas. Se você fala alguma coisa da parte de Deus, eles ficam dando um risinho, uma risadinha, porque eles não acreditam mais. Porque os planos dele, o desejo do coração de cada um não bate com as coisas de Deus. Não batem, não batem. E eles ficam com risadinha, e as pessoas estão se tornando cínicas. O resto é viver a vida como diz a música. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E vai levando a vida. Conforme a vida leva, sem perspectiva, sem desejo de ter uma vida melhor no Senhor, sem perspectiva de futuro no céu. Nenhuma. Nada de Salvador, nada de salvação. Aqui entre nós, meus queridos, há muita gente assim. Muita gente desenganada quanto ao seu próprio futuro. Não tem mais planos para o futuro. Tem o viver o agora. Viver o que manda o coração. Ouça o seu coração é que está certo. E aí as pessoas vão levando. O interessante é que Jesus encontra os seus 12 discípulos nessa situação. E parafraseando o texto, Jesus disse assim: escuta, o que está havendo? Por que vocês estão assim? Vocês estão com essa tristeza enorme no coração? Talvez eles tenham ouvido aquela pergunta de Jesus com ar de ironia. E aí eles falaram assim: és tu o único que não sabe das últimas notícias? E Jesus, por ser judeu, ele responde a essa pergunta com uma nova pergunta. Talvez uma pergunta irônica, quase brincalhona, quando ele diz assim: quais notícias? Você está falando de quê? Agora preste atenção, meus queridos. O que será que Jesus estava de fato perguntando àqueles homens? Quando ele respondeu a pergunta com uma nova pergunta. Sabe o que Jesus estava querendo falar? Oh, nécios, vocês estão atrasados. A notícia que entristece o coração de vocês, a notícia que desenganaram o coração de vocês, é de sexta-feira à tarde.
Quando vocês olharam para Jesus crucificado e disseram assim: nossa vontade, o desejo do nosso coração, o reino que foi instalado aqui na terra sumiu, desapareceu. Nós não temos mais perspectiva nenhuma. A notícia que vocês têm é que estão atrapalhando toda a vida de vocês. É uma notícia incompleta. Vocês começaram por uma notícia, mas vocês não deram prosseguimento a ela. O jornal de vocês, meus queridos, é tardio, é velho, é antigo. Depois disso, já saiu um jornal de sábado sem nenhuma notícia, e vocês agora estão por fora do jornal que saiu hoje de manhã, domingo de manhã. E qual foi a notícia? Eu estou vivo. A tumba se abriu e eu estou vivo, ressuscitei dentre os mortos. Então a notícia que vocês estão vivendo é uma notícia falsa. É o inimigo que colocou no coração de vocês para vocês ficarem paralisados nela. As últimas notícias não são sobre minha morte. São sobre a minha vida. Sou eu, o Senhor. Então as últimas notícias, quem dá é o Senhor. Não é o mundo, não é a TV, os jornais, os comentários. Não, é o Senhor que dá a última notícia. Talvez de sexta-feira à tarde até o domingo, muitas notícias saíram, notícias contraditórias, falando que Jesus não jamais ia ressuscitar, falando que Jesus havia morrido, tinha acabado essa questão de reino. Muitas notícias haviam sido dadas. Mas quem dá a última palavra é o Senhor. Não é eu e nem é você. Quem dá a última notícia ao meu e ao seu coração é o Senhor. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. E foi hoje de manhã, no domingo, que eu trouxe uma grande notícia. Eu estou vivo, disse o Senhor. E aí quando o Senhor ele dá graça por aqueles alimentos, diz o texto que nós lemos, que aqueles homens foram abertos seus olhos. Você pode até caminhar, meus queridos, caminhar para a sua Emaús. Mas agora você vai caminhar com a notícia nova no seu coração. Você vai caminhar sabendo que Jesus está vivo. Que agora a perspectiva é outra. Então, o que a ressurreição de Jesus tem a ver com a minha vida e com a sua vida? A grande questão é essa. Ele ressuscitou, a última notícia é essa. Estou vivo, ressuscitei, mas o que é que ela tem a ver com a minha vida? O que é que ela tem a ver com a sua vida? Em primeiro lugar, meus amigos, Jesus disse que a partir desse ato nós teríamos vida em abundância. Você tem vida no Senhor? Você tem vida em abundância? Ou a vida que você tem vivido é uma vida mesquinha? Uma vida triste? Uma vida onde que você é devedor de amor? Devedor do amor a muitos, ou você não consegue viver uma vida em paz. Aí o Senhor disse que agora você vai ter vida em abundância. Sabe por quê? Porque Ele ressuscitou. Porque a notícia é essa. Outra coisa é porque agora você é consolado pelo Espírito Santo. Diz o texto sagrado que quando nós recebemos a palavra da verdade, o Senhor nos sela com o Espírito Santo de Deus. O Senhor disse, olha, quando eu for, não vos deixarei órfão. Pelo contrário, o meu Pai enviará o Espírito Santo, o Consolador. Você tem sido consolado pelo Senhor? No dia da angústia, no dia da desilusão, você tem sido consolado pelo Espírito Santo de Deus? Essa é a promessa de Deus. E por último,
Nós teremos certeza de que vamos morar com Ele no céu. Olha que notícia maravilhosa. Não vai ser o túmulo que irá me segurar, ele segurar você. Não vai ser a morte que vai nos estragar. O Senhor disse que nós vamos morar com Ele no céu. E nós estaremos para sempre nos braços do Senhor. Então, quais são suas últimas notícias que você tem tido? Tem tido notícias de divórcio? Notícias intranquilas têm chegado a você? De decepção? Ou as notícias que têm chegado a você têm alegrado o seu coração? O que alegra, meus queridos, o coração do homem, apesar da desilusão, é a certeza de que Jesus ressuscitou. E essa notícia que eu guardo em meu coração, vou estar com Ele para sempre. Os problemas vão continuar, frustração, muitas vêm pela frente, mas nós teremos a certeza de que nós vamos estar com o Senhor. O que tem alegrado seu coração? O que tem alegrado a sua vida tem sido algo passageiro, como uma notícia passageira? Ou você já recebeu a notícia de que o Senhor ressuscitou por você? Para concluir, o Salmo 126, versículo 1 e 2 é uma coisa maravilhosa. O texto diz assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Apesar dos pesares, nossa vida passa a ser uma vida alegre no Senhor. A nossa boca se enche de riso. É a certeza que o Senhor nos ouve. É a certeza que nós clamamos e Ele vai nos acudir. Que não vai nos deixar desamparados. Então, como tema da nossa palavra de hoje, a notícia mais importante da nossa vida é essa notícia. É a notícia que por fim o Senhor ressuscitou. É a notícia que por fim eu estou com Ele. É a notícia que por fim eu sou consolado por Ele. É a notícia que por fim o Senhor é grande e vai segurar em minhas mãos para não me deixar cair. Que o Senhor possa ter falado ao seu coração e que essa notícia já seja conhecida por você. Que essa notícia já fale grandemente em seu lar. Que você possa ter essa certeza em seu coração. O domingo chegou e com ele a felicidade de pertencer ao Senhor Jesus Cristo. Para concluir ainda, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Que o Senhor fale, que o Senhor transborde, que essa notícia seja verdade na minha e na sua casa. Que a sua família possa servir ao Senhor. Que você que está nos vendo, possa ser um servo, possa caminhar para a sua Emaús, não com tristeza mais no coração, não com decepção mais no coração, mas agora com a certeza de quem é Jesus e de quem você vai falar e de quem você vai proclamar o Evangelho. Muito obrigado pela sua atenção. Eu quero orar por você, quero orar pela sua casa, pela sua família. Nós estamos juntos e precisamos desse Deus. Já ouvimos a notícia. Agora essa notícia vai fazer morada no meu e no seu coração. Que ela transborde, te alegre e te faça feliz no Senhor. Senhor nosso Deus, nós somos gratos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem nos feito, Senhor. Somos gratos, Eterno, pela notícia, Senhor Deus, que o Senhor nos deu, Senhor Deus, quando o Senhor tirou de nós as nossas decepções, nossas tristezas, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo conforto, Senhor Deus, pelo consolo
confiar, Deus eterno, no teu nome, Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque às vezes nós estamos, Senhor Deus, tristes, mesmo decepcionados conosco, com nossos sonhos, Senhor. E aí o Senhor vem, Deus eterno, e abre nossos olhos e nos mostra, Senhor Deus, que o Senhor está vivo e nós podemos confiar nessa notícia, Senhor. Muito obrigado, Deus. Que o Senhor possa ter falado ao coração dos teus filhos, falado ao teu coração, Senhor Deus, de todos que nos ouvem nessa noite, Deus. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero agradecer a sua presença nesse momento, você que nos assistiu. Quero agradecer ao Senhor Deus pela sua vida. Quero agradecer pelo empenho de você ter nos ouvido. E eu quero orar agora por todas as mães. Hoje nós comemoramos o Dia das Mães e nós somos gratos a elas, por ter nos gerado. Somos gratos ao Senhor por elas. E eu quero orar por vocês. E eu quero que todas as mães se sintam agraciadas pelo Senhor, se sintam amadas pelo Senhor. E que todas as mães possam ter ouvido essa notícia e possam se sentir consolada de que o Senhor é Deus. O tempo chegou. O domingo chegou. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor todas as mães, Senhor Deus. Todas as mães estão nos ouvindo. Todas as mães, Senhor Deus, que são tuas filhas, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada uma delas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa notícia possa ter chegado, Senhor Deus, a cada uma delas, Senhor. Que elas possam, Senhor Deus, se sentir abraçadas, Senhor Deus, amadas pelo Senhor. Que o Senhor possa dar, Deus eterno, força a cada uma delas, Senhor Deus, para prosseguir, Deus eterno, naquilo que elas fazem de melhor, Senhor Deus, que é ser mãe. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, fortalece, Senhor. Dá sabedoria, Jesus eterno. Dá, Senhor Deus, porções da Tua palavra a cada uma delas, Senhor. Dá discernimento, Senhor Deus, multiplica os 6 anos, Senhor Deus, para que elas possam, Senhor Deus, agradecidas ao Senhor, comemorar muitos anos, Senhor Deus, na Tua presença, Senhor. Muito obrigado por elas, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pela força que o Senhor tem dado a elas, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós como filhos, Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela vida delas, por todas as mães, em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Então, queremos agradecer a todos e pedir que vocês possam se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Essa é a palavra de Deus que foi pregada. Compartilhe com seus amigos, nos seus status, em outras redes sociais, e para que essa palavra possa chegar em outros lares, em muitos lares que necessitam ouvir essa notícia. Nós temos devocionais e outros vídeos em nosso canal. O canal é Igreja Reformada Deus Presente no YouTube e IRDP, Igreja IRDP no Facebook e no Instagram. Então eu quero agradecer pela sua vida, quero agradecer pela sua atenção e dizer que nós estamos felizes em poder compartilhar a palavra de Deus com você, em nome de Jesus. Agora vamos dar a bênção. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja Deus eterno com todos que nos assistem, Senhor. Seja Deus eterno com toda a sua igreja na face da terra, hoje e para todo sempre, no nome santo de Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada, com muita notícia boa da parte do Senhor. Amém.